A Bíblia, em nome de Jesus. 1 Samuel, glória a Deus, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, aleluia. 1 Samuel, capítulo 2, estamos no culto da palavra. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 2. Glória a Deus. Amém? 1 Samuel capítulo 2. Todos acharam? A partir do versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porque diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo, com o bem que fará Israel, jamais haverá velho em tua casa. Homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal, porque sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Glória a Deus. Soberano Deus, nesse momento, na tua presença nos encontramos. Gratos somos por essa leitura, gratos somos por este momento que nos encontramos. Deus, que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de maneira clara, precisa. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nesses últimos dias. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. E você diz: amém. Glória a Deus. Amado, às vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração e nós dá vontade de gritar e compartilhar para as pessoas. Pena que a memória do celular não consegue
ficar por muito tempo. Mas eu creio que Deus, Ele vai nos dar o tempo oportuno para nós falar mais e mais aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Nós entendemos que o mundo se encontra em trevas. Os valores da família estão sendo atacados. Os ensinamentos de Jesus estão sendo desprezados, rejeitados, para que filosofia, para que técnica, para que conhecimento e sabedoria de homens possa ser prioridade, honrado, colocado em prática, mais do que as Escrituras. Quando o evangelista estava lendo lá o livro de Mateus, e ele fez a leitura, no meu coração, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, e gerou um temor no meu coração, e eu quero que gere no coração de vocês também algo. Quando ele leu essa passagem que falou de Jesus aqui no barco, e a Bíblia diz que veio tempestade, ele lendo, e a Bíblia não diz que os discípulos ficaram desesperados, e Jesus estava dormindo. Quando eles acordaram, Jesus, interessante foi o que Jesus falaram para eles: homens de pouca fé. Porque vocês são tímidos? Homens de pouca fé. Amado, entenda que isso tudo tem a ver com o que nós estamos hoje aqui no culto da palavra. E Deus, Ele quer que nós, nesses últimos dias, venhamos ouvir, guardar e aplicar a palavra de Deus. Entenda, eu quero que vocês compreendam isso plenamente. Quando ele leu, o Espírito Santo falou ao meu coração. Sabe por que muitas das vezes é preciso levar para certas tempestades? Porque quando está na calmaria, não atenta para ouvir a palavra de Jesus. Porque na calmaria, Jesus estava no monte ensinando. Porque na calmaria, Jesus estava instruindo eles a respeito de quem Ele era. Mas eles estavam agitados. Eles estavam como aquele vento, como aquela tempestade. O coração deles com muitas coisas, com muito a fazer, pensando no amanhã, pensando no que vai comer, no que vai vestir, pensando nas coisas transitórias. No momento que Jesus estava ali ensinando para eles, eles não captaram, eles não absorveram, eles não buscaram guardar para que pudesse ter convicção que Jesus estava no controle na vida dele. Amado, aí nós vamos entender que a tempestade chegou. E quando chegou porque já estava dentro deles. Jesus tinha que trazer para que eles pudessem gritar por socorro. Você está entendendo isso? Jesus estava querendo que eles andassem na calmaria da palavra deles, mas eles estavam agitados com muitas coisas, pensando em muita coisa, e a palavra não estava gerando o resultado que ele queria para esse tempo. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, ele colocou uma palavra antes ao meu coração, justamente para coincidir com tudo isso que a gente está falando. O que Deus ministrou no meu coração para nós hoje é justamente isso que Ele está falando para o meu coração, para o seu coração. Filhos, prestem atenção no que eu estou falando nesse tempo para vocês. Adquira fé, busque realmente entender, para que o diabo não arrebate o coração na distração, na preocupação, nas coisas que podem vir, e vocês possam estar agitados como um vento, como a tempestade. E eu entendi, Deus está falando conosco nesse tempo aqui. Se nós olharmos e ver os vídeos, nós vamos ver que Deus está falando ao nosso coração: esse é o tempo de vocês. Olha para as Escrituras, olha no que está sendo ministrado, se posicione nisso, olha para isso. Eu já mostrei que eu sou o Deus da vida de vocês. Mas nós ficamos muito preocupados com muitas coisas, e aí nós não voltamos realmente para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Engraçado que ele orou aqui a respeito da nossa tia, né? Amado,
existe tempo em que as pessoas viveram tanto para o mundo, que hoje está na presença do Senhor, pessoas têm que entender que deve se desgastar, sabe, Deus Ele quer nesses últimos dias, nós nos posicionando, dizendo: Senhor, eu não sei quanto dia eu tenho em vida, Senhor, eu quero aplicar, meu Deus, a Tua vontade, eu quero fazer com que Teu nome seja glorificado, eu quero viver intensamente para Ti, me usa, me leva para o estado do Rio, me leva para o estado de São Paulo, me leva para o estado da Bahia, me leva para todos os estados, que eu possa levar o que o Senhor pode fazer na minha vida para aqueles que se encontram ainda na vida religiosa, parada, presa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a minha tia deve ter uns 80, sei lá, mas ela tinha muito fogo, ela tinha muita coisa, mas era para o mundo. Amado, que possamos não chegar no nosso 90, 80 anos e nos encontrarmos com alguma enfermidade e querer viver. Para fazer o quê? Entenda que viver é o nosso desejo, mas se tem propósito. Paulo falou: eu queria estar com o Senhor, mas eu tenho que viver por causa de vocês, eu tenho que edificar vocês, eu tenho que fortalecer vocês, eu tenho que levar vocês a estar atento contra a astuta cilada do diabo, contra a serpente. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que quando eu saia daqui a serpente entra. Por isso eu creio que Deus me deixou aqui, Paulo dizendo: eu creio, para fazer com que vocês fiquem fortes, fiquem desejosos em multiplicar pessoas para o reino de Deus. E nós muitas das vezes nos encontramos assim meio devagar. Aí quando encontramos com algum tipo de enfermidade, nós falamos: meu Deus, eu vou morrer. Senhor, esse medo da morte muitas das vezes porque eu creio que Deus nesses últimos dias quer nos levantar para inflamar as pessoas, mas a gente temos que estar como querendo: Senhor, estou aqui, eu quero, Senhor, eu falei. Existe algo que eu aprendi com o diabo. Uma coisa só que eu aprendi com o diabo e coloquei no meu ministério. Pergunta: o que é? O que é? O diabo, ele falou: para onde eu vou levar 1/3 parte comigo. Amado, põe isso no teu coração. Para onde eu vou, eu quero levar 1/3 parte da terra. Para onde eu vou, eu quero levar Se cada cristão pensar dessa forma, não vai ficar ninguém para o inferno. Ele entendeu que para onde ele estava indo, eu vou levar comigo. Nós devemos ter essa visão. Eu quero levar para o céu 1/3 das pessoas que estão na terra presas na mão do diabo. Eu entendi o que ele fez, eu vou fazer agora para o reino de Deus. Mas será que nós vamos esperar chegar a 80, 90 e Deus está dizendo para nós, e tem a ver com o que ele falou no início, e tem a ver com o que eu acabei de ler. Por quê? Porque a Bíblia nos diz aqui que um profeta levantou para colocar uma casa em ordem, para colocar uma família em ordem, para colocar no eixo pessoas que se encontram fora. E Deus, Ele ministrou meu coração: eu quero levantar nesses últimos dias profetas, homens que falem as minhas escrituras, que coloquem pessoas no seu lugar, que coloquem pessoas para entender que eu estou vendo, que eu vou agir, e eu vou agir de forma tal para que possa entender que eu sou um Deus Todo-Poderoso. Amado, Jesus quer gerar em nós fé, que esse é o tempo que Ele tem nos chamado. Fico feliz pela presença da igreja. A igreja está aqui, a igreja que entendeu. Por outros que não podem estar, mas nós entendemos que esse é o desejo. Senhor, eu quero estar aqui, não por obrigação, não porque eu quero estar adquirindo fé, eu quero aumentar a minha fé. Eu não quero que o Senhor me leve para a tempestade, para que a minha fé aumente na tempestade. Eu quero agora, quando está calmaria, quando eu estou com saúde, quando eu estou bem, porque eu não quero transgredir como uma geração que transgrediram e o Senhor reprovou. Eli estava se posicionando, ele governou, ele liderou, ele ministrou por muito tempo. Eli entendeu que foi chamado.
O pai de Eli entendeu também. A Bíblia nos diz que Deus vai dizer aqui: olha, eu chamei vocês lá no Egito, eu fui na casa do teu pai, eu chamei vocês para estar diante de mim, ministrando. Eu chamei vocês para estar levando uma geração para estar entendendo quem eu sou, o Santo de Israel. Eu chamei vocês, Eli. Eu chamei seus filhos também, Eli. Eu separei. Eli, você tem que se posicionar. Mas Eli amou mais os filhos. Existem pessoas que estão amando mais coisas. Existem pessoas que estão agarradas a alguma coisa. Existem pessoas que estão presas e não estão entendendo. Eu estou chamando você. Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber. Eu dei para vocês os melhores das ofertas, diz o Senhor para Eli. Mas Eli estava preocupado demais, não sei, e se apegou mais aos filhos, não sei o que ele se perdeu, mas a Bíblia nos diz que Deus levantou um profeta para exortá-lo, e Deus ministrou no meu coração: eu estou querendo levantar profeta para exortar pessoas que se perderam, que se apegou mais ao trabalho, que se apegou mais aos filhos, que se apegou mais aos bens, que se apegou a tudo e não quis se posicionar diante da minha presença para aquilo que eu chamei. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está falando no decorrer ao nosso meio, ao nosso coração. E eu tenho falado com Deus: Deus, eu estou aqui, Pai, eu não sou, eu não tive alguém que pudesse me incitar, me posicionar. Sempre me colocando de canto, sempre me excluindo, mas eu sabia que Deus tinha algo. Eu falava: Senhor, eis-me aqui. Entenda que hoje é o tempo de nós nos dizer: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu não quero que outra pessoa vá fazer aquilo que o Senhor está mostrando para mim. Sou eu, esse é o tempo, esse é o Kairos de Deus para nós. A Bíblia nos diz que veio um homem de Deus. Deus quer dizer isso para você, irmã Maiane. Deus quer dizer isso para você, irmã Diaconisa Leise, para você, evangelista. Veio um homem de Deus até a casa de certos Elis. Veio um homem de Deus para dizer: olha, presta atenção, porque muitas das vezes Deus quer homens que sejam dele, homens que são completamente dele, não do mundo, não da mídia, não de uma gravadora, não de uma denominação, não. Deus quer homem que seja dele. Quem é dele fala as palavras dele, independente de quem vai estar. O profeta sem nome foi falar para quem tinha nome: Eli. Profeta que não tinha história, mas tinha um título: Homem de Deus. Homem de Deus. O homem de Deus vai colocar um homem que outrora se perdeu, para entender que consequências virá para a sua vida, consequências virá para a sua casa, consequências virá para os seus netos, para os seus bisnetos, porque você não quis se posicionar quando Deus te exortou, Eli. Agora nós vamos ver o homem dizendo: por que Deus vai fazer isso? E não vai dá para nós entrarmos, mas nós vamos ver que Deus sempre, quando quis colocar o povo no eixo, quando Deus sempre quis colocar as pessoas no trilho, Deus usou profetas, não para fazer uma performance, não para fazer uma apresentação, não para fazer um teatro, mas para dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim é que o Senhor quer, é assim que Deus pediu para ser, assim diz o Senhor. Mas nós encontramos muitos profetas que ficam fazendo performance, que quer ser apresentador, que quer ser comediante, que quer ser tudo menos homem de Deus. Homem de Deus. Nós vamos ver que esses profetas surgiram
para fazer com que Deus continuasse a olhar para o povo, para trazer a promessa do seu Filho. Deus está dizendo para nós aqui: eu quero continuar a levantar profeta, para trazer a promessa sobre o meu povo, que meu Filho vai voltar. Foi cantado aqui, não foi? Eu continuo desejando homens que sejam meus, homens submissos, que diz: assim diz o Senhor. Que não tem partidarismo, que não tem favoritismo, que não tem uma vida soberba, arrogante, que não é avarento. Estes homens não estavam querendo se aparecer, estes homens estavam querendo colocar quem deveria estar no eixo, fora. Estes homens queriam colocar aqueles que estavam fora do eixo, no eixo, simplesmente não queria se aparecer para que possa estar sendo lembrado, para ser aceito, enfim, ser seguido. Eles queriam que os homens voltassem para Deus, voltassem para o Senhor. Deus está querendo nos separar para este tempo. Mas se nós deixarmos que o sistema nos leve, vai dizer: quem é você? Eu nunca vi você. Nós não precisamos ser vistos pelos homens para que os homens aceitem as nossas palavras. Precisamos ser aceitos pelo Senhor e falar a palavra dEle. É a palavra dEle que vai mudar. Não é as nossas palavras, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria. É assim diz o Senhor. Porque quando Deus ele separa aqueles que querem glorificar o nome dele, certamente nenhuma palavra cai por terra. Nenhuma palavra. Amado, o desejo do meu coração é incitar você para que você desperte para dizer: eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Para que meus filhos e os meus netos possam ser bem-sucedidos, porque viu a postura do seu pai hoje aqui, da sua mãe aqui. A exortação que o homem de Deus falou foi claro. O homem, porém, da tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para consumir os olhos, para te entristecer a alma. Como você me rejeitaste, eu vou rejeitar o seu filho, eu vou rejeitar o seu neto, porque eu honro os que me honram. Amado, nós devemos entender que esse é o tempo que Deus está nos chamando, e nós não devemos ficar nos preocupando com muita coisa, mas dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje para a igreja? O que o Senhor quer que eu cante hoje para a igreja? Hoje é dia de culto, Senhor. Eu não peguei na Bíblia, eu não orei, eu não falei, eu não meditei, não fiz nada. Filhos, filhas, é isso que eu quero de vocês. A sua palavra pode aumentar a minha fé, para que Deus não me leve para a tempestade, para que essa fé aumente na minha vida. E o problema é que nós achamos que nós não estamos ainda vivendo o nosso tempo. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus para a sua vida. Basta você abrir as escrituras que Deus vai dizer: fala, filho, isso para eles. Cante isso para eles. Fortaleça eles, que eles precisam nesse tempo ter fé, porque eu vou usar. O evangelista falou aqui: quando vier crescer pessoas aqui, não é porque de mim, não é porque de você, é porque eles estão querendo viver a palavra de Deus, e nós estamos falando a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que estes homens amaram mais os prazeres da carne. O filho de Eli amaram mais debochar com as coisas de Deus, amaram mais prostituir na casa de Deus, e não quis fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado pela escolha que Deus fez pela vida de Eli e seus filhos. Amado, quando nós não entendemos isso, infelizmente, a pessoa se deixa se levar pela religiosidade. Eu sou crente, Deus vai me livrar desse embaraço, Deus vai me livrar dessa tempestade, Deus vai me livrar. Mas nós precisamos entender que este homem tinha um pai que era sacerdote, profeta.
E às vezes tem gente que pensa, porque tem pai crente, Deus vai me livrar, eu vou ficar com essa vida de fanfarrão na igreja. Eu vou ficar com essa vida morna. Eu vou ficar debochando das coisas de Deus. Eu vou ficar brincando com as coisas de Deus. Eu vou ficar me distraindo, trazendo vergonha para o ministério do meu pai, para o ministério do meu avô. Eu vou ser esse vexame, nada vai me acontecer. Eles não entendem que o Deus que o chamou o pai dele é um Deus que tudo vê e na hora certa sabe trazer as consequências para aqueles que não estão submetendo a sua palavra. Nós entendemos perfeitamente que o profeta foi sincero para dizer para ele. Quando o profeta se aproxima, dá a sentença para ele, para que ele pudesse guardar no coração, quando viesse a acontecer, ele pudesse não blasfemar contra Deus. Porque ele mesmo disse para os filhos: você pecando contra o homem é normal, mas não peque contra Deus. E tem uma geração que está pecando contra Deus. E que nós possamos nos levantar como profeta, e que possamos levar essas pessoas a voltar para o eixo. Aqui nós estamos vendo que Eli, por muito tempo, ele tinha uma percepção de ver erro das pessoas. Eli, por muito tempo, tinha a facilidade de alcançar o erro das pessoas dentro do templo, e não conseguia observar os erros dos seus filhos. Ele conseguiu ver uma mulher que estava prostrada longe e julgá-la, dizer que ela estava bêbada, que ela estava com problema, que ela estava desviada, mas não conseguiu dentro da sua casa enxergar os seus filhos desviados e tocando nas coisas que era santo, ao qual Deus disse, ao qual ele sabe a história dos dois tios deles, se eu não me engano, quando quis levar fogo estranho para dentro do santo do santo, e a Bíblia não diz que Deus o matou. Ele sabe a história daqueles que desobedecem a palavra de Deus, mas mesmo assim eles continuaram, às vezes pensando que Deus é levado por obras. Ah, fulano faz isso, não vai acontecer nada com ele. Faz sim. E eles agora vai fazer aquilo que não devia, porque estava em desobediência com Deus, porque o profeta falou para ele. Versículo 34 do capítulo 2 de 1 Samuel. Será que... Não, 34 não. No versículo 31. Eis que vem dia em que cortarei do teu braço, da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Em teu tempo com bem que farás, Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerá na flor da idade. Ser-te-á por sinal, sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Amado, a Bíblia vai nos dizer que Deus falou assim: olha, a partir de agora, entenda isso, Eli. Eu dei tempo para você corrigir seus filhos ou afastá-los, mas você deixou. Seus filhos serão mortos. E aqueles que vão ficar, não vão ficar velhos. A Bíblia nos diz, abre a tua Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aleluia. 2 Samuel capítulo 22. Aleluias. Primeiro Samuel capítulo 22.
faz-nos dizer dessa forma: Vinte e dois, 11. A partir do A partir do 14, para nós ganharmos tempo. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem dentre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da guarda pessoal, a honrado na tua casa? Acaso é hoje que consulto a Deus em favor? Não jamais impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem toda a casa de teu pai, pois teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei a Aimeleque: morrerás tu e toda a casa de teu pai. Morrerá tu. Versículo 18. Então disse o rei a Doeg: volte e remeta contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Adomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestia estola sacerdotal. Quantos? 85 homens que vestia estola sacerdotal. Estes homens que aqui estão morrendo são justamente aquela profecia que o profeta falou: da tua descendência não vai ficar velho. Morreram 85 descendentes deste Eli. Por quê? Porque a profecia deveria acontecer. Entenda, a Bíblia não diz que Ofni e Finéias foram para a guerra, mas a esposa de um deles, Finéias, estava para dar luz a um filho. Este nasce e dá continuidade de descendente de Eli. Mas num determinado tempo aqui, a profecia acontece sobre a casa de Eli. Todos são mortos. O tempo passa para nós e muitas das vezes a gente pensa que Deus esqueceu. Já tem tanto tempo. Até multiplicou de sacerdote. Eu acho que foi equívoco do profeta. Aquele profeta, ele se equivocou naquela parte. Morreu o profeta, mas a profecia se cumpriu. O que é que Deus quer ministrar ao nosso coração? Que nós precisamos entender que quando Ele nos levanta, deixe Ele usar a tua vida. Muitos vão dizer: é balela, está dizendo coisa com coisa. Eu e você podemos morrer, mas nós entendemos que nós somos homens e mulheres de Deus. Aquele que viver, verá. Quando Eli ouviu aquela profecia, certamente ele pensou que poderia ser bem para o futuro. Em parte foi, mas outra, Deus foi específico para dizer para ele. E isso vai ser um sinal para você ali. Do que eu estou falando agora vai acontecer e você vai ver. Mas a outra você não vai ver. Entende? Deus nesses últimos dias está tentando despertar cada um de nós, para que possamos gerar em nós convicção que Deus nos chamou para levar pessoas a entrar no eixo, para que as pessoas não destruam famílias com mentiras do diabo, para que pessoas não destruam relacionamento,
para que pessoas não afastem o Evangelho, como Paulo falou, da simplicidade que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos nos escondendo, quando nós estamos nos retrocedendo, nos preocupando com as outras coisas, quando Deus quer que nós nos levante para dizer: a palavra de Deus é a verdade, e se não obedecer e não andar segundo as Escrituras, certamente as consequências virão para a vida daqueles que querem viver segundo a cultura, segundo a dureza do coração. Nós devemos estar firmados nas Escrituras. Estamos no culto da palavra e Deus está dizendo para mim e para você: filhos, filhas, procura meditar nela, aplica na minha palavra, porque quando eu levantar você para falar, você vai falar aquilo que está nas Escrituras. A Bíblia nos diz de vários profetas, nós não vamos ter tempo de falar, fiquei só neste profeta, mas existem muitos profetas desconhecidos que Deus levantou para colocar pessoas no eixo. Pessoas que poderiam achar que estava tudo certo, mas Deus levanta o homem de Deus para dizer: eu rasgarei o reinado de Salomão e darei para você. Homens desconhecidos que poderia pensar: como assim? Mas Deus faz. Às vezes nós pensamos que Deus vai usar alguém que tem muito conhecimento na mídia. Pensamos que Deus vai usar pessoas que têm muito conhecimento, muitas congregações. Não, Deus quer usar nesses últimos dias homens dele. Não que os outros não sejam, mas Deus separou você e eu para este tempo. Creia somente e guarda o teu coração. Entenda que Deus quer te usar para bater aqueles que se encontram completamente longe da vontade dele. Pessoas que se encontram no desejo da sua carne, mas mesmo assim, diante do altar. E Deus, ele quer levantar você para levar essas pessoas a se arrependerem. E quando nós entendemos que Deus usou pessoas que não tinham nome, que não tinham localização de onde veio, simplesmente para dizer: sou eu que levanto para fazer aquilo que me agrada. Nessa noite Deus quer dizer para mim e para você: prepara para que você possa ser essa pessoa nesse tempo. Alinhar, despertar e exortar pessoas que se encontram longe do caminho do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa te fortalecer. No nome de Jesus. Amém.